Vai para o Brasil, para as terras do signo de Virgem, porque realmente há uma proximidade simbólica, portanto, em vez de o mandar para o outro lado, portanto, ele encaminha para o país do seu signo solar. Bom, e dá-lhe uma data, 19 de setembro de 1887, e uma hora, portanto, e a hora é minuciosa, não é 4 horas e 5 da tarde, não é 6 nem 7. Porquê? Porque havia aqui necessidade de construir uma construção rigorosíssima, como vamos ver. E vamos começar já por este Ricardo Reis para perceber que a construção dos heterónimos é rigorosíssima. Vamos avançar um bocadinho. Então, vamos falar de outro assunto da vida de Fernando Pessoa. Não sei se já ouviram falar nos horóscopos de Concepção. Já devem ter ouvido, obviamente. Horóscopos de Concepção. O momento em que nós somos concebidos, podemos fazer... De quê? Concepção. Não é Concepção, é Concepção. Ok. Pronto. Tem ali uma... Exatamente. Ora, aí está. Portanto, o horóscopo de Concepção é justamente o EPOC. Na altura chamava-se EPOC. Portanto, tinha saído em 1890 e poucos, saiu em Londres um livro só especializado em fazer este tipo de cálculos. Ajudar os astrólogos a fazerem o seu horóscopo de Concepção. Portanto, andando X luas para trás, são 9 luas, quando a lua passa no ascendente, etc, etc, etc. Este livro ainda está na biblioteca do Fernando Pessoa, que se guarda na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa. E pode ser consultado pela net. Portanto, podem ir à procura desse livro onde ele aprendeu esta técnica. Portanto, o Fernando Pessoa vai fazer o seu horóscopo de Concepção e que ele chega à conclusão que ele foi concebido no dia 20 de setembro de 1887, à 1h40 da manhã. Ou seja, pronto, já estão a perceber, já estão a rir, é porque já estão a perceber. Portanto, algo se terá passado no dia 20 de setembro de 1887, à 1h40 da manhã. Não sei qual é a graça que isto tem, mas não sei. Bom, ok. O que é que quer dizer? Isto é o tema de Concepção. Não sei se foi por causa do meu... Bom, 20 de setembro de 1887. Então, espera aí, mas esta data não é estranha. Deixa cá andar um bocadinho para trás. Espera aí. Mas o Ricardo Reis nasce a 19 de setembro de 1887. Então, o que é que isto tem? É que o Ricardo Reis nasceu e poucas horas depois a mãe do Fernando Pessoa engravidou do Fernando Pessoa. Ou seja, eles podiam ser irmãos. Por poucas, reparem, se fosse mais ou menos umas horas a coisa já não batia certo. Portanto, isto vem garantir, reparem, 19 de setembro, eu repito, 19 de setembro de 87, 20 de setembro de 87. O que é que acontece? É que este senhor Ricardo Reis nasceu na mente do poeta, naturalmente, mas nasceu num dia às 4 da tarde, e à 1 da manhã já estava a ser concebido o Fernando Pessoa. Eles podiam ser irmãos. Aliás, ele disse em variadíssimos textos que nós somos uma fraternidade. Nós, os três, mais o Pessoa, são uma família de 4 irmãos que constroem em si toda uma literatura. Portanto, ele queria conceber 4 personalidades que fossem irmãos e que pudessem construir uma geração de poetas em Portugal. Pela falta, como ele dizia, que havia de poetas naquela altura, nós somos uma geração de poetas. Portanto, eles tinham que ser uma fraternidade com todas as simbologias que este nome fraternidade traz, porque tinha a ver com frater, com cumplicidade, com uma postura especial de estar na vida. E não é por acaso, porque eles depois, não é por acaso que vão ter todos... Qual é o planeta dos irmãos? Já não me lembro. Gêmeos. Não, o planeta. Mercúrio, é verdade. Portanto, o Mercúrio
tem que ser especial nestes 3 heterónimos. E vamos ver que sim, justamente num daqueles trabalhos, porque eles não estão por acaso, eles estão exatamente na mesma casa. Portanto, e nós sabemos que o Mercúrio pode estar em 12 casas diferentes, não é por acaso que vão estar rigorosamente na mesma casa, porque há uma intenção de fazer com que eles nasçam justamente com o Mercúrio rigorosamente na mesma casa, que é a casa da iniciação. Portanto, vamos ver que isto depois não é também... Há aqui uma razão astrológica e iniciática por trás desta construção da heteronimia. Portanto, vamos à frente. Assim, agora vamos já para o Álvaro de Campos. E numa carta celebérrima de 1935, Fernando Pessoa diz: Álvaro de Campos nasceu... Foi uma carta escrita a Adolfo Casares Monteiro, em 13 de janeiro de 35, o ano em que ele morreu. Ele dizia: Álvaro de Campos nasceu em Tavira no dia 15 de outubro de 890, à 1h30 da tarde. Diz-me o Ferreira Gomes, era o seu grande cúmplice nestas complexas cálculos para fazer todo este processo. E é verdade, depois feito o horóscopo para essa hora, está certo. O que é isto? Está certo. Este está certo é porque obedecia uma série enorme de regras para que tudo batesse certo entre ele próprio, Pessoa, e os seus heterónimos que ele estava aqui a criar. Então vamos ver como. Eis o horóscopo de Álvaro de Campos, que afinal não é para aquele dia nem para aquela hora. Ele fez vários, porque ele tinha que encontrar o tal que está certo. E, portanto, fez vários, mas isto é um deles. É aquele que nos parece mais correto e mais, em que ele repete mais. Álvaro de Campos, 13 de outubro, à 1h17, já não é à 1h30. Reparem, as diferenças são assim. Não é 1h30, é 1h17, porque convém mais. Há aqui uma série de processos que convêm mais. Reparem, ele tem o ascendente a 28 de Capricórnio. Não podia ser Aquário, tinha que ser Capricórnio e tinha que estar a 28, porque se não tivesse a 28, o Mercúrio já não estava na casa não sei quê, o outro já não está. Portanto, isto tinha que obedecer a uma série de regras rigorosíssimas. Temos aqui um engenheiro astrólogo, um astrólogo engenheiro, não é? Para poder fazer esta engenharia extraordinária. E temos agora, só para voltar para trás, para dizer o seguinte... Reparem, na continuação daquela ideia dos elementos, o Álvaro de Campos tem o ascendente em terra. Alberto Queiro era fogo, o próprio Pessoa era água, e estamos aqui a encontrar vários pontos. Mas vamos então para Alberto Queiro. Sobre Alberto Queiro, isto é um excertozinho de uma biografia feita por João Gaspar Simões, em que ele diz que realmente, em 1914... no dia 8 de março surge Alberto Queiro, ou seja, o dia 8 de março é o dia em que, penso que saberão, é o dia em que o Fernando Pessoa diz que é o dia triunfal da vida dele, é o dia em que ele sente-se invadido e possuído, inspirado pela voz do mestre Queiro, e ele escreve imensos poemas do Guardador de Rebanhos, que é a obra mais importante de Queiro. Ele recebeu esta inspiração divina no dia 8 de março, e ele diz que é nesse momento que surge em mim Alberto Queiro, e ele escreve a obra-prima do mestre. Portanto, ele transcende-se naquele dia a ponto de, repito, dizer, foi o dia triunfal da minha vida. Portanto, 8 de março de 1914. Então vamos ver porquê. Pode ser que a astrologia dê algumas pistas. Porque é que ele disse 8 de março? Porque é que não era fevereiro ou abril? Vamos ver. Eis o horóscopo do Queiro. Nos 4 elementos é fogo. Portanto, já temos aqui a água do escorpião do Dum, depois mais o terra, falta aqui o ar, quer dizer, mas estamos aqui a compor os 4 elementos. E temos, cá está, 16 de abril de 87, de 89... E pronto, e temos aqui o horóscopo de Queiro.
com todas as características que nós, reparem, ele diz que vive no Alentejo, não sei se sabem, mas o Alentejo é uma zona de pradaria, verdejante, completamente taurina, não podia ser mais taurina, portanto a vida dele passa-se, portanto todas as características, a biografia, a vida, a maneira de ser, que perdeu o pai cedo, não perdeu a mãe, vivia sozinho, tinha um pequeno rendimento pecuniário, tudo isso nós lemos aqui. Portanto, vamos à casa 2 para ver o que é que ele dava em termos de dinheiro, de receitas. Então era isso mesmo que o Fernando Pessoa diz. Não, ele recebia uma pequena renda financeira da qual subsistia, não tinha muito dinheiro, mas não lhe faltava dinheiro. Viveu toda a vida no Alentejo, nasceu em Lisboa, mas mudou-se para o Alentejo, porque a Lua, não sei o que, está em oposição. Nós vamos encontrar as razões de toda a biografia do Queiro no horóscopo do Queiro. Portanto, ele não precisava de inventar, bastava, como astrólogo que era, interpretar o horóscopo e criar a biografia do próprio Queiro. Passamos à frente ou não? Então, vamos só deter-nos sobre uma coisa mínima. Reparem só nisto. Agora, vamos ampliar só esta parte. Porque, às vezes, uma frase deste tipo é crucial para explicar o que é que se passa. Portanto, este tema, por acaso, está publicado desde os anos 60 e um belo dia, olhando para aqui, diz, espera aí que isto tem aqui qualquer coisa. Está publicado pela Ática em 1966, algo assim. Portanto, este que foi um dos poucos que foi publicados há muitos, muitos anos. Aliás, que me despertou, porque quando eu vi isto publicado, disse, então se ele sabia fazer estes desenhos, sabia com certeza fazer astrologia. Então, vamos ampliar esta parte do horóscopo e vamos encontrar o quê? Não trouxe aqui. Vamos, o que é que nós vemos aqui escrito? Foi por uma questão de economia de imagens. O que é que nós vemos aqui escrito? Para perceberem que às vezes uma pequenina nota é fundamental neste processo. Tem aqui, isto têm que acreditar em mim, guardador de rebanhos. RB, progressão do Sol, conjunção com Vênus, que por sua vez é o regente do meio do céu. Vamos lá ver se isto é verdade. Vênus é o regente do meio do céu ou não? Está aqui Touro. Qual é o planeta que rege Touro? É Vênus. Então pronto, então ele não nos está a enganar. Portanto, ou seja, e o Sol é o regente de que casa deste horóscopo? Do ascendente. Então o que é que nós temos aqui? Temos, e hoje aqui estou felicíssimo com estas pessoas, eu posso desenvolver estas coisas, temos a reunião do regente do ascendente e do regente do meio do céu. Ou seja, o ponto de máxima culminação do ser individual. Ele chega ao clímax. Portanto, então vamos voltar atrás. O guardador de rebanhos, teria que ser escrito quando o Sol progredido fizesse conjunção com Vênus, porque o Vênus é o regente do meio do céu. Ok? Estão entendendo? Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a obra-prima do mestre tinha que ser escrita quando o regente do ascendente, que é o Sol, chega em conjunção com Vênus, que é o regente do meio do céu. E realmente faz todo o sentido. Seria que, naturalmente, ele iria fazer a obra-prima, o guardador de rebanhos. Então, vamos fazer as contas e o que é que vamos descobrir? 8 de março de 1914. Portanto, aquele tal dia célebre da vida dele não é mais do que uma indicação que ele encontra através, que há uma sincronia com a astrologia. Ou seja, o dia triunfal da vida de Fernando Pessoa é um dia triunfalmente astrológico da vida do Alberto Queiro. Ok? Portanto, nada é por acaso. Agora vamos ver um bocadinho mais. Porque há aqui mais pormenores. O que é que ele diz aqui? Progressão, Júpiter, depois faz aqui uma nota. Ruler, Júpiter, regente da casa 8. House. Ora, faz um mau aspecto à progressão do Sol, que é o regente do ascendente. E depois diz assim, death, morte. Bom,
Então o que é que acontece? É que há aqui um aspecto letal entre Júpiter. Vamos lá ver se é regente da 8. É, não é? Peixe é regido por Júpiter e Neptuno. E, portanto, há aqui um mau aspecto entre Júpiter e o Sol é o regente do ascendente. E o que é que isto podia provocar? A morte do Alberto Queiro. É por isso que ele diz, isto dá-se em 1915, ele mata o Alberto Queiro em 1915. Portanto, ele já tinha escrito a obra-prima, vai-te embora, que... Pronto, já não é mais preciso. Portanto, isto é um lado prático aqui também, prático. Portanto, já tinha feito a obra-prima, já era o mestre, mas pronto, acabou. Tinha que haver uma razão de ser, ele tinha que morrer, também mais tarde ou mais cedo. Ainda há pouco se disse aqui, a qualidade, a quantidade da vida, a qualidade é primordial. Provavelmente o Alberto Queiro chegou à essência da qualidade da vida e, portanto, não precisava de viver mais para além de 1915. Mas a razão é esta, é que há contas, porque ele diz na biografia, ele morreu em 1915. Porquê? Ninguém sabe. Foi ao calha? Não foi ao acaso. Foi porque há uma razão astrológica para ele morrer nessa altura. Portanto, todos os papéis que nós temos, dos tais 3.000 papéis, às vezes têm esta revelação extraordinária. Há uma pequenina nota que tem uma relação, uma importância fundamental. Sabem porquê? Porque aqui isto nada é por acaso, e eu trouxe este documento que diz que até o próprio nome, agora já quem sabe, não é? Quem sabe se o próprio nome Queiro não vem de carneiro. Agora já sou eu a fazer elucubrações. Pode ser, porque se nós pegarmos na palavra carneiro e a dividirmos, é caeiro. E realmente o caeiro era carneiro. Portanto, será uma coincidência? Não será uma coincidência? Pode ser, porque para o Fernando Pessoa isto era possível. São tudo jogos mentais de um geminiano de casa 8. Percebem? E, portanto, reparem, eu digo geminiano de casa 8, que ele tinha praticamente todos os planetas na casa 8, embora o Mercúrio não estivesse lá. Mas vamos ver, porque eu estou a utilizar esta técnica porque ele próprio, Fernando Pessoa, também o utilizou. Eu não estou a criar isto assim ao acaso. Este papel eu descobri-o no espólio, no meio dos outros papéis todos. O que é que diz aqui? Mens agitat molen. É um refrão alquímico, cabalístico, da alta filosofia astrológica. É uma frase que vem inscrita na Eneida de Virgílio. E o que é que quer dizer? Ela é tão importante e tão conhecida que eu encontrei uma gravura antiga do século XVI em que, olha, esta é para si também, porque é uma gravura antiga, iconografia, tal, depois mando-lhe, em que justamente diz aqui, mens agitat molen. O que é que isto quer dizer? É a mente que domina a matéria. É a mente, é o espírito que governa a matéria e não a matéria que governa o espírito. Portanto, isto é uma espécie de máxima alquímica que quem manda é o espírito que move a matéria e não o contrário. Portanto, Fernando Pessoa vai usar esta sigla, ele vai escrever com a letra dele, mens agitat molen, e vai quebrar por ali e vai construir a palavra mensagem. Mensagem. Portanto, a mensagem de Fernando Pessoa que nós todos conhecemos, atenção, porque ele próprio nos diz que essa mensagem tem outra mensagem. Tem a mensagem que é mens agitat molen, é o espírito que move a matéria. Portanto, reparem, é por isso que eu me atrevi a usar esta mesma técnica para fazer isto para o caeiro, porque é possível, porque quem faz isto para a mensagem é possível que tenha pensado em tudo de todas estas maneiras. Estava desordenado, aqui é que estava portanto, a ampliação, aqui vê-se perfeitamente, aqui já se lê, guardador de rebanhos, toda a gente lê, progressão do Sol, conjunção com Vênus, Ruler, meio do céu. Progressão de Júpiter, reparem, Ruler, e depois diz oitava house, oitava casa, e portanto, progressão, Sol, Ruler, ascendente. Produzirá a morte, portanto. Isto aqui é textual. Agora,
Agora, são algumas cartas astrológicas. Isto vai ser mais rápido, porque muitas delas já estão aqui na exposição, mas são algumas curiosas. Esta não trouxe para a exposição, trouxe-vos agora. César Borgia. Portanto, isto só para perceberem o interesse, porque é que escolheu estas personagens, porque é que não analisou outras. Newton. Portanto, há aqui há qualquer coisa que tem a ver com alguma seleção. Luís XIV, de França, diz ele ali. Este não pôs o nome, muitas vezes não põe o nome. Nós também muitas vezes não pomos o nome nos horóscopos que fazemos. É como aquelas fotografias que a gente tem da Aninhas, da Terezinha e do Luís, a gente não põe por trás da fotografia, olha, esta é a fotografia do Luís, porque nós convivemos tanto com aquelas fotografias ou com aqueles horóscopos que muitas vezes nem precisamos de pôr o nome. Portanto, são pessoas com quem nós lidamos mais ou com quem nos preocupamos mais, nem é preciso pôr de quem é aquele horóscopo. Mas, neste caso, é um caso especial. Foi alguém que nasceu em Santa Combadão, 28 de abril de 1889, que foi nem mais nem menos do que Salazar. Fernando Pessoa teve problemas gravíssimos com o sistema político de então, com a ditadura justamente criada por Salazar, e ele teve problemas gravíssimos justamente em 1934, 35, etc., e ele fez justamente o horóscopo de Salazar para perceber, se calhar, quando é que poderia mandar o Salazar para a Casa 8 ou qualquer coisa assim. Portanto, quando poderia fazer lá alguma mesinha para ele o libertar. Mas faz aqui observações curiosas, porque fala aqui no dia 28, portanto aqui é quando o Salazar sobe ao poder, etc. Ele vai analisar o começo da ditadura, do Estado Novo, etc. E vai analisar através da astrologia também. Agora, este é o capítulo que está aqui na exposição, que é a morte e a astrologia, é dali para cá, portanto, é a preocupação com a morte. Portanto, ele chegou à conclusão que realmente a astrologia lhe dava respostas tão rigorosas, portanto, então já agora vamos ver se nos entendemos, vamos ver se eu conseguia apanhar alguma dica, alguma informação que lhe fosse útil em relação à vida e à morte, etc, etc. Este texto também está aí, é o texto magnífico, extraordinariamente importante, em que ele faz uma ponderação rigorosa de quais são os aspectos letais do seu horóscopo. Portanto, no seu horóscopo, qual é o aspecto considerado o aspecto letal? Qual é o fator que o vai matar? Portanto, porque era uma coisa que o interessava, porque quem tem tanto, ele tinha Saturno no meio do céu, quem tem tanto a noção do destino, do que é da obra, de fazer, etc., tem uma necessidade de arrumar as coisas e de arrumar a cabeça, de deixar as coisas preparadas, e portanto esta organização, pode ser que a astrologia o ajude a encontrar isto. Basta dizer que praticamente todos os casos de pessoas célebres, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar descobrir porque é que aquela pessoa morreu naquela altura. E ele era perito em descobrir, aliás, viram naquele horóscopo há bocado, deve morrer por volta dos 60 anos. Portanto, porque ele era perito nesta ideia, porque era uma coisa que ele, se calhar como um bom plutónico, gostava de descobrir, de investigar. E, portanto, ele faz um texto à máquina, nem é uma coisa escrita assim ao acaso. Portanto, isto é importante, e chega à conclusão que há 3 fatores no horóscopo dele que podem ser os aspectos letais da vida dele. O Sol, a Lua e o Ascendente. Portanto, ele chega à conclusão que algum deles o vai matar. O Sol, a Lua ou o Ascendente. E ele escreve isto, está escrito, está definido, e explica porquê. Fala da casa 8... da casa 8, que tem a ver com a morte, o Mercúrio está afligido, o Sol, etc. Mas chega à conclusão, no final deste texto, este texto continua, chega à conclusão que o planeta, o fator que o pode de facto matar é o Sol, porque é o seu dador de vida, aqui se chama doador, não é? Doador de vida. Portanto, aquele que lhe dá a vida é o Sol que lhe pode tirar a vida quando atravessar um momento especial, estranho, turbulento. Portanto, é a conclusão que ele tira através deste tema. E depois faz dezenas e dezenas e centenas de cálculos com a progressão do Sol.
para ver quando é que o Sol entra em algum ponto delicado. Não vai a esse ponto ser uma altura terrível ou perigosa na vida dele. E faz ouça, não são estes, são dezenas de cálculos. Eu aqui fiz uma colagem de vários cálculos, porque são imensos, em que ele faz quase que, sei lá, como é que se diz, de uma maneira obsessiva, exatamente, cálculos com a progressão do Sol. E cá está, aquele é a progressão do Sol, mas depois o Sol pode fazer bons aspectos e maus aspectos, mas vamos ver em pormenor esta parte deste documento. O que é que nós encontramos? Nós encontramos, e isto está ali também reproduzido, nós encontramos aqui, portanto, o Sol chega ao meio do céu em 1935, em fim de maio de 1935. Mas, e logo a seguir em 36, vê-se melhor ainda depois no texto, na imagem que ali está, vê-se muito melhor do que aqui, porque ela está muito mais bem trabalhada, vê-se que a Lua também é afetada, há um problema entre a Lua, o Sol e o ascendente, depois em fevereiro de 36. Ou seja, ele percebe, ele depreende que a partir de final de maio de 35 e até fevereiro de 36, ele passa por uma série de circunstâncias astrológicas que são exatamente aquilo que ele dizia ali no texto: o Sol, a Lua e o ascendente. Portanto, os pontos letais e delicados da vida dele estão em conflito exatamente neste período entre maio de 35 e fevereiro de 36. Pois bem, ele morreu exatamente a meio desse período, morreu em novembro de 1935. Portanto, entre final de maio de 35 e fevereiro de 36. Portanto, agora ele fez mais cálculos, mas neste cálculo é rigoroso aquilo que se diz aqui. Diga. Dá 47 anos. Morreu com 47. E reparem, mas isto não continua, porque ele diz, isto é quase uma loucura. Eu descobri um papel em que ele diz: é possível que a minha morte ocorra num hospital ou fora do hospital. E outro é muito plutónico. Preparem-se. Ele diz, aquilo que vai primeiro parar é os rins, depois é o fígado, depois é não sei quê. Portanto, isto é quase mórbido, mas eu vi, há textos em que ele faz uma espécie de contabilização de como é que os órgãos vão entrar em falência, quase, portanto. Mas ele era especialista nesta área, o que não é de estranhar, porque realmente, por um Gêmeos, Escorpião, com tanto planeta na casa 8, ascendente Escorpião, etc. Portanto, isto é só quero só fazer uma pequena nota. O que é curioso é que ele aqui diz, fim de maio de 1935, mas ele para este cálculo usou as 3 horas e 20 minutos da tarde, que é a hora do certificado de nascimento. Nós, astrólogos, sabemos que 4 minutos equivale a 1 ano, ou não é? Mais 4 minutos, mais 1 ano. Ou seja, se ele tivesse utilizado não as 3h20 da tarde, mas tivesse utilizado as 3h22, e se voltasse a fazer este cálculo, ele, em vez de fim de maio de 35, punha aqui fim de novembro de 35. E ele morreu em 30 de novembro de 35. Portanto, temos que ser também rigorosos na apreciação deste tipo. Agora, ele fez mais cálculos, portanto não vamos enfabular e dizer que ele devia... Não, ele fez muitos cálculos, mas num deles ele acertou ao dia. A segunda peça, esta é mais rápida, a primeira peça do puzzle foi mais complexa, a segunda peça é o dossiê Crowley. E eu digo segunda peça porquê? Porque foi preciso analisar o que estava no espólio de Fernando Pessoa, mas há muito pouco tempo o governo português conseguiu, no fundo, comprar, num leilão, outra grande parte da produção astrológica de Fernando Pessoa, etc., que é o dossiê Crowley. O Aleister Crowley foi um mago inglês satânicos, terrível, do princípio do século, e que conheceu Fernando Pessoa, e conheceu Fernando Pessoa por causa de um episódio extraordinariamente interessante. É que o próprio mago satânico, eu trouxe isso para mostrar amanhã e depois, o próprio mago satânico, que era Aleister Crowley, escreveu uma biografia sobre si próprio. Ele era um tipo conhecidíssimo. Aliás,
Não sei se algum de vós tem, ele publicou vários livros de astrologia, o Aleister Crowley. Eu tenho um sobre Urano, Saturno, etc. Portanto, ele era um astrólogo, escrevia livros de astrologia. Mas a certa altura, ele escreve um livro que é as suas confissões, ou seja, é uma espécie de livro autobiográfico, em que ele começa logo o livro apresentando o seu horóscopo. Portanto, ele põe o horóscopo no princípio do livro e depois faz a descrição da sua vida. Eu nasci no dia tal, os acontecimentos da minha vida foram estes. E o Fernando Pessoa, mal o livro, ele já sabia da edição do livro antes dele ter sido publicado, porque já tinha visto notícias. E, portanto, ele encomendou logo o livro do Aleister Crowley e leu com muita atenção. E depois começou a perceber, então, mas se o pai dele morreu ali, e se não sei o quê, ele se calhar não tem este ascendente. Ou seja, ele começou a perceber-se de que o horóscopo que o próprio Aleister Crowley tinha posto no seu livro não estava muito bem corrigido. Então escreve para Londres e para o editor do livro, diga ao seu cliente, ao seu autor, que se calhar o horóscopo não está bem... poucos dias depois, recebe de Londres uma carta. O quê? O que é que você me está a dizer? Porque ele foi muito delicado, obviamente. Ele diz, se puderem transmitir ao Sr. Crowley que eu estive a fazer as contas e descobri que realmente há aqui uma pequenina, são 11 minutos de diferença ou qualquer coisa assim. Entretanto, na volta do correio, recebe efetivamente uma carta do próprio Crowley, já não era do editor. A dizer, olha, ele mandou dizer não. Ele próprio avança e diz, estou muito agradecido por aquilo que me informa e tem toda a razão. É possível que tenha toda a razão, porque eu até não faço direções, só faço trânsitos. Ou seja, o nosso amigo Aleister Crowley não era muito dado a fazer grandes cálculos. E, portanto, as direções primárias, secundárias, progressões, eram coisas muito complicadas que o Fernando Pessoa fazia, mas que o próprio Crowley não fazia. E, portanto, ele diz-lhe uma carta mesmo, olha, é bem possível que tenha razão, porque, olha, eu por acaso não fiz, ou não faço, ou não me interesso pelas progressões e pelas direções que tinha sido o método usado pelo Fernando Pessoa para lhe corrigir justamente a hora de nascimento. Portanto, reparem, isto tem esta craveira, até o próprio autor astrológico que era o Crowley ficou surpreendido com esta sabedoria. Bom, isto agora é muito interessante. Este é o tal horóscopo do Crowley, diz aqui Aleister Crowley, e onde tem justamente a tal data que ele põe em hipótese. Portanto, ele diz que poderia ser às 11h08 da tarde, porque havia uma diferença entre o meio do céu a 8 ou o meio do céu a 11. Portanto, isto são 12 minutos de diferença, 13 minutos de diferença, mas é justamente isto que o próprio Fernando Pessoa vai corrigir. Ele vai corrigir justamente poucos minutos, porque ele percebe que se um pai morreu não sei o quê naquela altura, isto por causa do regente do meio do céu, porque o regente do meio do céu é o Marte e meio do céu é a autoridade e a figura da autoridade, e há e mais. Sabem com certeza o que é que são casas derivadas. Portanto, ele vai fazer as casas derivadas para o Crowley e a quinta, a oitava da quinta e a quinta da oitava, que quer dizer que seria a morte do pai e tal. Portanto, ele vai chegar à conclusão que realmente há ali um desfazamento de minutos e é com isto que ele faz este horóscopo, que no fundo é o horóscopo mais corrigido para o Aleister Crowley que o Fernando Pessoa faz. E, aliás, vê-se aqui em cima, ele diz Father's Death, ou seja, ele anota o que é que usou Marte, porque o Marte tem a ver com a casa 8 e a casa 10, etc. Portanto, ele ali dá-nos informações do que é que utilizou para corrigir a hora do Aleister Crowley. Bom, agora é uma questão horária, cá está, questão horária. É muito interessante porque é o dia 7 de setembro de 1930, portanto, Fernando Pessoa ainda fazia astrologia com afinco em 1930. E portanto, o que é interessante aqui é descobrir, é que Fernando Pessoa às vezes dá-nos pistas. Parece que já estava à espera que alguém mais tarde fosse tentar fazer este puzzle, construir este puzzle. E ele aqui, nesta zona, dá-nos uma série de informações. Numa delas diz que há duas pessoas,
diz que há 4 pessoas, de 2 pessoas são estrangeiras, 2 pessoas são portuguesas, mas as pessoas estrangeiras são visitantes e são amantes, etc. Portanto, ele dá-nos uma série de informações, e se nós juntarmos estes sinais todos, e isso está explicado aqui no final da exposição, nós chegamos à conclusão que dali podemos tirar algumas notas importantes. Aliás, ele diz, num certo papel do tal espólio do Crowley, diz note, portanto o ascendente, e depois diz assim, horoscope, portanto, quer dizer que o lugar da cabeça do dragão, portanto o ascendente é exatamente igual à colocação da cabeça do dragão num horóscopo de alguém começado por H, porque ele tinha muito este hábito. Crowley era C, Ana era A, Cláudia era C, portanto ele usava muitas vezes estas iniciais. Então o que é que, isto é uma primeira, cá está, um puzzle, um quebra-cabeças. O que é que acontece? É que com estas dicas que ele deixou ali, eu fiz uma travessia pelos tais 300 e tal horóscopos do espólio e consegui descobrir qual era o horóscopo que tinha a ver com aquelas notas todas. Portanto, e realmente, eu não sei se era o tal nome começado por H, mas é alguém que tinha a sua cabeça do dragão, exatamente a não sei quantos de touro, etc. E descobri que era este. E, portanto, descobri que era este, e para alguém que nasceu em 4 de setembro de 1910 em Berlim. Está aqui a dizer Berlim. Ora bem, já se sabia que a namorada do Crowley era alemã. Há imensos testemunhos que a namorada do Crowley era uma mulher elegantíssima, loiríssima, arrebatadora, sedutora, tudo mais. Mas isso chamava, e que sabíamos que ela chamava Hani, com H. E, portanto, juntando estas peças todas, porque reparem, ele não pôs aqui o nome, nós não sabemos de quem é este, e muitos dos horóscopos do espólio não têm nome. Portanto, eu deduzo, e até agora tenho a certeza, que realmente este é o horóscopo da Hani. Não só por causa daquela cabeça de dragão a não sei quantos de touro, como nós sabíamos que ela nasceu em Berlim, etc. O que é incrível é que o Crowley envia o telegrama, porque entretanto ele vem a Lisboa conhecer o tal senhor que lhe acertou a hora de nascimento, que corrigiu. Ele fica com tanto desejo de conhecer o Pessoa que vem a Lisboa e de um momento para o outro manda-lhe um telegrama. Olha, Pessoa, eu vou aí a Lisboa com uma amiga minha, assim rapidamente. O Crowley envia esse telegrama em 28/8/1930 e embarcam em Inglaterra em 1930 e chegam a Lisboa a 2 de setembro de 1930. Agora, o que é que eu consegui através da astrologia descodificar aqui? É que a menina, que tinha nessa altura 19 anos, novíssima, e portanto, além de loura, linda, sedutora, era muito nova, era uma mulher alemã e que, agora reparem na coincidência, eles chegaram a Lisboa a 2 de setembro e ela fez as suas 20 primaveras no dia 4 de setembro. Nós podemos já deduzir ainda outra coisa. Ele trouxe a nova namorada, porque ele tinha começado aquele romance ardente, tórrido, tinha começado pouco tempo antes, e trouxe a namorada a passear, portanto, em viagem até Lisboa para conhecer o Fernando Pessoa e aqui passar, porque eles realmente, no dia 4 de setembro, o casal estava em Lisboa. Portanto, se nós juntarmos estas peças todas que às vezes estão dispersas no espólio, acabamos por descobrir coisas extraordinárias. Para acabar, queria só dizer que o impacto da tal Dama Escarlate, aquela menina loira, sedutora, foi tão grande na vida de Fernando Pessoa, que ele mesmo nesses dias, no dia 10/9/1930, tinha a menina, se ela nasceu, ela fez 20 anos no dia 4. Ora, poucos dias depois dela fazer anos, eles vão almoçar juntos, vão jantar, vão se encontrar e o Fernando Pessoa fica completamente arrebatado pela amante, não é do tenente francês, mas pela amante do astrólogo, do mago inglês, que faz um poema. E o poema está aqui. Dá a surpresa de ser, é alta de um louro escuro,
Faz bem só pensar em ver seu corpo meio maduro. 19 primaveras, 20 primavera. Seus seios altos parecem, se ela estivesse deitada, 2 montinhos que amanhecem sem ter que haver madrugada. E a mão do seu braço branco, ela é loira e pálida, assenta em palmo espalhado sobre a saliência do flanco, do seu relevo tapado. Reparem. Apetece, agora esta é a mais forte. Esta tem uma coisa no canto. Apetece como um barco, tem qualquer coisa de gomo. Desejo, quando é que eu embarco? Ou fome, quando é que eu como? Isto é um Fernando Pessoa, não é fleumático. É o Fernando Pessoa escorpiónico, é o Fernando Pessoa marciano. Portanto, é um Fernando Pessoa que poucos conhecemos. Nós não temos esta ideia dos poucos poemas, obviamente eróticos, de Fernando Pessoa, e a causa daí ele ter feito logo o horóscopo da menina, não é? Aliás, ele depois comunica com ela para a Alemanha, aquilo ainda ficou lá a fervilhar. Mas reparem, portanto, isto dá-nos uma outra... E, portanto, de que maneira é que a astrologia permite também ver isto? Que com a astrologia nós conseguimos perceber que aquele horóscopo, que ele nem tinha posto sequer o nome, era dela, e o impacto daquilo tudo produziu esta criação. Pronto, a terceira peça do puzzle são só 2 imagens, são só mais 2 minutos, que é o material que está na biblioteca da Casa Fernando Pessoa, que são os livros pelos quais o Fernando Pessoa estudou. Muitos livros do princípio de século, repito, eles estão livres, acessíveis online, portanto pela net, digitam Casa Fernando Pessoa e estas imagens, se calhar não com esta qualidade, mas com esta resolução, mas consegue-se aceder aos livros do princípio de século pelos quais o Fernando Pessoa estudou. Isto é uma página de um livro, Marte, Senhor da Guerra, escrito pelo Alan Leo, que todos conhecem, não é? Portanto, e Fernando Pessoa comprava os livros e anotava-os. Portanto, tudo isto são anotações do Pessoa no mapa, nesta página. E que anotações curiosas que ele faz. O autor, o Alan Leo, fala do rei de Espanha. E o Fernando Pessoa, o nosso Fernando Pessoa, faz aqui uma série de observações. Ele fala aqui, são citados nestas observações, 3 horóscopos com fatores maléficos. Ou seja, há 3 pontos delicados que ele aqui aponta nestas observações. Ele fala do Czar Nicolau, aqui. Do Czar Nicolau, que tem um mau aspecto a Saturno, tem, portanto, um ponto extremamente cruel no horóscopo dele. Depois fala da lua do Afonso XIII, que é o tal rei de Espanha, que é uma lua maléfica que lhe pode trazer desventuras e problemas gravíssimos. E fala ainda que o sol do rei de Itália tem qualquer coisa parecido com a lua do Afonso XIII. Portanto, ele fala aqui, de algum modo, de 3 fatores maléficos, delicados, nos horóscopos, tanto do Nicolau, do Czar, como do Afonso XIII, como do rei de Itália. Este livro foi publicado em 1915. Isto é um assunto sério. Fernando Pessoa normalmente recebia os livros logo a seguir. 1 ano, 2 depois, já tinha o livro na sua mão, porque não é daqueles de comprar as coisas 3 ou 4 anos depois. Ele às vezes mandava vir e ainda estavam em distribuição. O livro é de 1915. O Czar abdicou em 17 e foi executado em 18. A gente diz assim, mas o livro é de 15, ele se calhar não adivinhou nada, porque isto foi logo a seguir. Bom, está bem, tudo bem, não tem problema. No entanto, ele anotou que o Czar tinha um aspecto maléfico no seu horóscopo. E realmente o Czar, como todos nós sabemos, foi executado em 1918. Agora, outra observação. O Afonso XIII, que é o tal horóscopo que está ali, ele em 1931, anos e anos e anos e anos depois de 1915, dá-se a queda do Afonso XIII, ele renuncia à chefia do Estado e vai para o exílio exatamente nessa altura. Anos e anos e anos depois. Mesmo que o Fernando Pessoa tenha feito estas observações em 1916 ou 1917, 15 anos depois é que o aspecto do Afonso XIII acabou por se afirmar.
Agora vamos ao terceiro aspecto. O rei de Itália, em 1944, renunciou a favor do seu filho e abdicou e exilou-se, dando lugar à República Italiana. Tudo isto em 1944. Portanto, o tal aspecto maléfico que o Fernando Pessoa tinha entendido que havia no horóscopo do rei de Itália, passou-se também efetivamente. Só que o Fernando Pessoa já tinha morrido há muitos anos. Isto deu-se em 44 e Fernando Pessoa morreu em 35. Portanto, esta observação, se me dizem, mas isto pode ter sido depois. Não, depois não foi, porque ele morreu muito antes desta se ter verificado. É isto que eu aqui lembro. A pessoa morreu em 35, muitos anos antes destes acontecimentos. Portanto, reparem o à vontade e a genialidade que este senhor tinha também a trabalhar neste assunto. E pronto, e um último só, para acabar esta exposição, é que isto é um horóscopo de Raul Leal, um grande amigo de Fernando Pessoa. Tem um horóscopo normal, tem o nome, tem tudo, mas tem aqui 3 fatores fantásticos. Às vezes as coisas passam despercebidas, mas se repararem aqui, há 3 fatores extremamente interessantes. Ele põe-se a fazer vaticínios, previsões, como ele diz aqui, aspectos para o futuro. E dá-nos, para 1957, um aspecto positivo, que é um trígono. Para 1950, outro aspecto positivo. E o aspecto negativo, para 1964. Vamos ver melhor. 57, 50 e 1964, que era uma oposição do Sol, que era o regente da casa 6, a Neptuno. Pessoa morreu em 35. Estes acontecimentos são para 57, 1950 e 64. Então o senhor não veio a morrer exatamente em 64. Pessoa morreu em 35 e percebeu que havia um aspecto complicado no horóscopo do Raul Leal para 1964. E o senhor veio a morrer exatamente em 1964. Portanto, isto é só para ver até que ponto é que Fernando Pessoa era um belíssimo astrólogo, e é por isso que eu acho que tenho que dedicar toda a minha vida e toda a minha energia para poder dinamizar e divulgar esta matéria. Muito obrigado. Bem, Ricardo Reis, eu agradeço a sua palestra. Foi muito bom que ele tenha mandado o Ricardo Reis até aqui, nos apresentar tudo isso, nos trazer essa grande mensagem. Realmente, ele estava certo que um astrólogo viria ao Brasil trazer a sua mensagem. Esse é Paulo Cardoso, vulgo Ricardo Reis. Muito obrigado. Agora perceberam esta minha paixão por isto tudo, não é? Ainda por cima eu nasci no dia 7 de setembro, portanto eu acho que estava ali na calha, quer dizer, tinha que cá estar. Eu só queria fazer uma pergunta. Algum desses clientes conseguiu se resgatar ou que vieram a trazer algum mapa astral feito por ele? Conseguiu se fazer o contrário de que alguém mandasse algum descendente ou chegasse até a vocês algum documento que estava de posse de pessoas que ele atendeu? É assim, praticamente todos os documentos astrológicos estão efetivamente no espólio. Eu estou convencido que ele terá entregado aos seus possuidores os horóscopos. Certo. Mas com estas dezenas de anos, com certeza absoluta que as pessoas já deitaram fora, porque Fernando Pessoa só se tornou conhecido, sobretudo nos anos 60, nos anos 70, já os familiares dessas pessoas tinham desaparecido e, portanto, essas dezenas, centenas, porque reparem, eu encontrei 318 horóscopos, mas se calhar foram 300, 400, 500, porque se calhar muitos deles estavam
Neste momento estão destruídos. E, portanto, não se sabe, até agora não apareceu, eu não sei, de nenhum horóscopo que estivesse na posse de alguém ou de alguma família, de alguém, de algum descendente, e que tivesse vindo. Agora, também há problemas oficiais, porque tudo agora que é Fernando Pessoa está debaixo de uma lei especial, portanto as pessoas também não podem sair do país. Portanto, há aqui uma série de problemas legais que se calhar também vão fazer com que, se houver, as pessoas se calhar também não vão querer fazer grande publicidade sobre isso. Então agora eu gostaria de chamar todos os palestrantes que participaram do evento, que estão presentes, para a gente fazer aqui o nosso encerramento. Por favor, compareçam para fazer nossa despedida, agradecimentos e homenagem ao Rio de Janeiro, cidade pisciana, que arrastou até aqui essa visão portuguesa. Então, eu queria chamar o Zé Carlos. O Tiago está aí? Tiago, por favor, compareça. Gilson, por favor. O diretor aqui da casa, aqui, por favor, aqui em nosso meio, por favor. Bom, então tá bom. Então, esse é o nosso anfitrião que nos recebeu aqui tão gentilmente, generosamente, calorosamente. E na pessoa, sem ser um trocadilho dele, Gilson, nós estamos aqui agradecendo à Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Cultura, ao Centro de Exposições Parque das Ruínas, que nos deu a oportunidade desse belo encontro, essa confraternização. E eu vou ainda agradecer aqui especialmente ao Zé Carlos e ao seu filho Tiago, que nos assessoraram e que tornaram grande parte possível a realização desse evento, porque com a sua experiência, sua habilidade, conseguiu transpor todos os obstáculos e conseguiu tornar esse evento essa maravilha que vocês estão vendo ainda e assistindo o seu fim. Então, queria também agradecer Zé Carlos. Eu queria agradecer também ao pessoal da Coordenação de Arte e Ambientação, o Mauro Viana, que também nos ajudou a decorar e a criar este evento, o projeto gráfico do Felipe Leon, a filmagem e fotografia de 14 produções, nossos agradecimentos. Recebemos vários elogios da qualidade da transmissão, do áudio e do vídeo, e realmente ficamos muito felizes. Todo esse material vai ficar no YouTube, vocês poderão revisitar este material quantas vezes quiser. A sonorização Boca do trombone, que também fez um trabalho excelente, e a iluminação do Alessandro Boschini, que nos ajudou. Em especial também, nosso agradecimento a Marta Pires Ferreira, que nos trouxe essa bela exposição de iconografia, e a todos os nossos amigos e colegas que participaram aqui. Queria que cada um rapidamente, começando pela ponta do Pedro, desse seu adeus, seu alô final. Alô. Bom, só uma coisa que faltou dizer sobre o Rio de Janeiro com peixes é que é engraçado que o Rio de Janeiro parece que é a única cidade do mundo onde os ricos moram embaixo e os pobres moram em cima. E parece que isso é por causa da preguiça pisciana, que os caras disseram, aqui embaixo dá menos trabalho, vão vocês que não têm fundos lá para cima. Um grande evento sobre a natureza do Rio de Janeiro, e eu queria citar um trecho do Cancioneiro de Fernando Pessoa, que não tem título, são as primeiras palavras que vogam como título Feliz Dia, para quem é igual do dia e no exterior azul do céu, simples confia. O azul do céu faz pena a quem não pode ter na alma um azul do céu também com que viver. E o Rio de Janeiro tem muito céu e, portanto, para abastecer muitas almas, e eu quero agradecer
essa oportunidade da gente reverenciar o Rio de Janeiro e esse evento. Encheu nossas almas. Bom, eu tenho apenas uma palavra, gratidão. Muito obrigada, Antônio Carlos, que você realmente continue cheio de saúde para fazer essas coisas tão libertas, tão bonitas. E agradeço a tudo que você já falou. A minha palavra também é gratidão, naturalmente tinha que ser, mas queria só deixar aqui uma pequena lembrança. Portugal é peixe, Brasil é virgem. Lembrem-se desta união extraordinária da peixe e virgem da Casa 6 e da Casa 12. E do que é que se pode ganhar com este eixo? É um eixo que vai da Casa 6 e mergulha na Casa 12, que ainda por cima, 12 e peixe é o próprio Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada ao Bola por ter recriado esse movimento todo e que isso se repita mais vezes. Obrigada ao Rio por sempre nos receber tão bem, com a sua lua pisciana que recebe em seu colo nós todos peixinhos nesse grande cardume. E também citando Fernando Pessoa, que eu tive a graça de nascer também em 13 de junho, navegar é preciso. Vou ser repetitivo e agradecer ao Bola e cumprimentar por mais um evento extremamente criativo e coletivo e democrático, como você sempre faz. Agradecer o convite e dizer que fechar o evento com o Fernando Pessoa, para mim, é um êxtase total, porque eu sou completamente apaixonado por ele. Obrigado. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Então, eu agradeço muito ao Bola e a todos vocês por compartilhar. Acho que a palavra-chave que fica para mim é compartilhar e agradecer às pessoas que estão aqui e mandar um abraço para os meus amigos astrólogos do Ceará, que eu estou aqui representando um pouco. E eu confesso que eu estou um pouco emocionada. Com uma pisciana assim forte, fiquei muito mexida muito mexida, eu achei assim fantástico. Parabéns, foi muito bonito o evento. Bom, novamente eu gostaria de agradecer, parabenizar o Bola pelo evento e pelo convite também. Quero agradecer a todos que estiveram presentes e ao querido ouvinte do interior também, que estão assistindo a gente, e que a Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura, a Zé Carlos e toda a equipe, e também agradecer aos colegas novos que eu fiz aqui no Rio de Janeiro e de outros estados por convivermos esses dias aqui nesse espaço e também onde nós estamos alojados. E eu gostaria sinceramente que esse evento fosse uma semente que inspirasse outros profissionais, outras secretarias de culturas do nosso país, para que encontros assim se realizassem daqui para frente. Então, essa é a minha esperança. Obrigado a todos. Obrigado. Eu queria agradecer também esse evento incrível que eu participei. Primeira vez que eu participo de um evento de astrologia assim. Espero participar de mais. E a produção estava muito boa. Acho que é isso mesmo. Olha, então eu não, acho que eu sou um dos poucos aqui que não conheço muito do tema. Sou um ator de teatro, mas eu conheço pra caramba de energia. E o bicho pegou. Desde sexta-feira, a gente fica arrepiado. Quantas cabeças bacanas, Zé Carlos, um anjo, Tiago, de produção, sabe que produção rala para fazer essa turma cabeçuda, linda aí, falar e funcionar. Alguém ralou muito. Então, a gente que vê as coisas por trás, fico encantado de ver e ver vocês todos aqui, é uma honra mesmo. Aqui, para quem, eu acho que você já sabe, mas aqui morou Laurinda Santos Lobo. A mulher era sensacional no início do século passado. Tenho certeza que a energia está por aí. E vocês trouxeram aqui muita luz para o Parque das Ruínas, que repitam isso vários encontros desses que vocês mandaram muito bem. E acho que a coisa... Saímos todos daqui um pouco mais iluminados, energizados. E avoé, todos.
Sua despedida pela plateia. Eu também fiquei muito impressionado. Eu conheço o Bola há muito tempo, a Marta há muito tempo também. Enfim, e eu acho que é a nossa história. Os portugueses, o Fernando Pessoa, é essa história da humanidade. Eu acho que é por isso. Eu estou um pouquinho menos burro. E eu acho que foi uma maravilha por tudo isso, que eu espero que se repita muitas vezes. E eu acho que o Rio de Janeiro é o grande palco para isso aí. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado, gente. Eu queria só expressar o meu desejo de que essa exposição seja itinerante e que a gente possa fazer uma exposição com todo o conteúdo do Bola também futuramente. Vamos lá, vamos lá. Vamos levar para as lonas comunitárias, né? Então tá bom, muito obrigado a todos e acompanho segunda e terça, amanhã à noite, no Teatro Planetário da Gávea, o Paulo Cardoso estará aprofundando todo esse material. Então, lá o ingresso é R$50 para cada noite. A primeira noite para leigos, uma linguagem mais acessível, e na terça para astrólogos e pesquisadores, estudiosos, que queiram realmente ter uma visão mais profunda. Estaremos com certeza todos lá para prestigiar esse grande palestrante, esse grande pesquisador, esse homem que realmente está dedicando seu coração a esse trabalho que é de uma importância absoluta. E, finalmente, nosso grande agradecimento ao próprio Fernando Pessoa, à Laurida dos Santos Lobo, os dois estão aqui agora presentes nesse momento. Muito obrigado.